nos vendo, eu estou muito feliz de estar partilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês, tá bom? Aqueles que não puderam assistir, vocês viram que já foi postado no YouTube e várias pessoas já viram. Então, vocês, aqueles que aderiram, boa noite, Lilian. Aqueles que já aderiram estão no primeiro dia de jejum hoje. Para algum de vocês, essa é a primeira experiência. Eu me lembro que a minha primeira experiência de fazer um jejum com líquidos foi em 2016. Eu fiquei 5 dias tomando água com limão. E, pasmem, eu emagreci só 2 quilos. Em uma semana, eu já estava de volta. E me fez muito bem. Melhora o cognitivo, a mente, né? Na verdade, eu estava fazendo o curso e eu tinha que experimentar no meu corpo tudo aquilo que eu ia ensinar para as pessoas. Então, aqueles que aderiram e estão fazendo hoje, eu sei de várias pessoas, do Mário, né? A família do Mário e outras pessoas lá do Paraguai, que estão repetindo a dose. Eles fizeram em julho do ano passado, e agora estão repetindo a dose, aproveitando para acompanhar. E sucesso aí para vocês, tá bom? Eu quero partilhar com vocês, hoje, lembrar que eu já postei a dieta dos sucos verdes, né? E eu vou colocar novamente, para alguns que entraram no grupo depois, o protocolo dos sucos, tá bom? Aqui, se eu colocar aqui de novo para vocês, só um minutinho. Aqui é a dieta dos sucos. Eu coloquei aqui para vocês, tem lá. Se alguém tiver com dificuldade de abrir o Word no seu celular, me avisa, porque eu mando também já escrito na tela do grupo, tá bom? Do Zap, porque algumas pessoas talvez não consigam abrir o documento. Então, aqui está o protocolo, vocês estão olhando. Aqui, sucos verdes. Lembrando alguns detalhes, aqui está dizendo a orientação, qual a importância dos sucos verdes, e alguns detalhes que vocês não devem esquecer. O suco desse nosso jejum líquido não deve conter fibra, tá bom? Então, alguns sem centrífuga ou outra máquina, mas você não precisa disso, é muito simples. O que você faz? Você coloca bate no liquidificador e coa com paninho, que chama paninho de voal. É um tecido fininho que não deixa passar fibra. Aí você coa e toma o seu suco. É bem rápido de usar, tá? E aqui tem algumas sugestões, mas você pode criar o seu, tá bom? Não precisa se preocupar. A ideia é você se nutrir. E todo o seu suco deve conter uma folha verde. Então, tem que ter um aquoso, que a gente chama, que é laranja, abacaxi, ou a maçã. São sucos. Pode ser também a parte verde da melancia. São uma fruta que tem bastante água. Água de coco, quem está numa região que pode usar o coco. Então, tem várias formas que você pode usar. Uma raiz, porque vai ter a parte uma raiz, porque tem a parte do carboidrato. E também você deve colocar uma folha verde. Pode variar entre as inúmeras folhas verdes que existem. A couve, aipo, alface, espinafre. Então, tem várias sugestões de folhas, tá?
e você compõe, então, o seu suco com 3, no máximo 4 ingredientes, tá bom? E você vai ver que a sugestão é que você tome 4 a 5 sucos por dia, tá bom? 4 a 5 sucos, começando, a ideia é que você comece às 7 da manhã. Às 6 horas, tome essa água com limão, só uma vez de manhã. Isso é uma coisa que você vai levar para a sua vida, né? Sempre lembrando de manhã fazer a sua hidroterapia interna. E depois você toma o suco às 7 da manhã, às 10, à 1, às 4, e às 6 horas você pode fazer algo quente, né? Um chazinho sem açúcar, para você tomar alguma coisinha quente, tá bom? E por 2 dias, então, essa é a nossa segunda proposta de usar, então, o suco verde, tá? Eu sei que vocês vão conseguir, sejam perseverantes, porque vale a pena. Nesse momento, então, para começar, nós vamos fazer uma oração. Sempre na oração, às vezes existe algumas pessoas que podem orar com a gente para ajudar, né, a fortalecer os amigos e incentivar a ter poder para persistir nas mudanças. Quem está aí que gostaria de orar? Vamos ver se alguém se coloca. Então, eu vou pedir para o Mário. Você me ouve, Mário? Você abre o microfone? Agora sim. Tá. Aí você pode falar para a gente? Tá bom, vamos orar então. Querido Deus que mora no alto dos céus, estamos, Senhor, nesse momento muito agradecidos a Ti, porque podemos participar dessa live, dessa capacitação, para o bem da nossa saúde. E obrigado, Deus, por dar-nos força de vontade, Senhor, para modificar os nossos hábitos e viver de acordo aos princípios da Tua palavra. Peço uma bênção especial sobre a Inês, que gentilmente está dirigindo esse curso para nós. Dê muita sabedoria a ela, para que a gente possa também ser beneficiado com os conhecimentos da boa saúde. Obrigado, Deus, por tudo. Pedimos todos esses favores em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu me procurar aqui. Achei. Voltei. Agora, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Fala, por que adoecemos? Por que será que nós adoecemos? Vamos ver aqui. Por que adoecemos, né? Acertando aqui, um momento. Aí. Olha, aqui eu trouxe para vocês. Estou conseguindo. Agora consegui. Começou. Esse é um artigo, só de curiosidade para nós começarmos, que foi escrito pela redação do jornal Ciência e Saúde, da USP. Se alguém não conhece, a USP é das maiores universidades do Brasil, e tem uma escola de medicina lá, cotada como uma das melhores da América Latina, e em parceria com a Harvard, eles fizeram uma pesquisa e descobriu que, se houvesse mudanças no estilo de vida do brasileiro, poderia evitar 63 mil mortes por ano por câncer.
E entre os principais problemas que eles identificaram, causadores de câncer, foi o quê? Tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso, alimentação não saudável e falta de atividade física. São os fatores fortemente associados a algum tipo de câncer. Então, olha aqui, a maioria de nós nos abstemos de tabagismo e de consumo de álcool. Está no mesmo grupo excesso de peso, alimentação não saudável e falta de atividade física. Essa pesquisa disse para mim que fumar e fazer atividade física e não fazer atividade física é igualmente tão prejudicial para o corpo. Vocês viram que importante? Muitas vezes a gente dá um curso de como deixar de fumar, a pessoa deixa de fumar, a gente comemora com ele, mas nós não fazemos exercício físico. Então, muitas vezes, nós não entendemos por que ficamos doentes, mesmo achando que tinha uma alimentação saudável. Mas é um conjunto de fatores que estão associados. Então, o estilo de vida tem causado mais de 100 mil casos, 60 mil mortes de câncer todo ano no Brasil. Essa é uma pesquisa junto com a USP e a Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, é uma coisa séria, tá? Não é uma invençãozinha. E segundo esse pesquisador, é o Leandro Fornes Machado, que é um médico brasileiro, e ele diz que o estilo de vida não saudável e o excesso de consumo de carne vermelha e processada está associado ao aumento de vários tipos de câncer. Isso não é o que tem trazido aí. Nós temos os escritos, desde o século XIX, os escritos de Ellen White. Se alguém não conhece, pode procurar na internet. São 5 livros sobre saúde de Ellen White e tem todos eles gratuitos para você baixar e estudar. É uma informação veiculada gratuitamente para cada um de nós. E desde o século XIX nós temos essa informação. E a ciência hoje está comprovando que o estilo de vida não saudável está associado ao desenvolvimento de inúmeras doenças, né? Aqui nós já vimos Êxodo, que fala que Deus fala que para nós obedecermos. E Salmo 105:37 tem uma curiosidade muito interessante. Diz que quando eles saíram para o deserto, saíram do Egito, estavam vivendo no deserto, comendo pão do céu, a alimentação que Deus deu para eles. Houve um momento que não havia nenhum enfermo entre as tribos de Israel. Então, isso é muito importante, essa informação para a gente. E hoje, por que nós adoecemos? Olha o conjunto de coisas. Existe esse estilo de vida, esse estilo de vida desenvolvido pelo mundo pós-revolução industrial, esse sistema capitalista foi voltado para quê? Para um estilo de vida autodestrutivo. Cada vez mais foi implantado o estilo de vida americano no mundo e tem trazido doenças crônicas para inúmeros lugares do mundo onde essas doenças não existiam. Então, inatividade, aditivos, todos esses produtos químicos nos alimentos industrializados, gordura hidrogenada, gordura saturada e alimentos refinados. E nós viciamos, né, nesse tipo de alimento, porque produz grande toxina no nosso corpo e pode atuar uma coisa assim, bem mais baixa, no sentido mais quase como um processo de uma droga, porque o nosso corpo pede de uma maneira que nós não conseguimos mais gostar do alimento natural. Então, é muito importante
a mudança ser racional, tá bom? E pensarmos sobre isso. E a questão da água? Pasme, mas existem pessoas que não bebem água, bebem refrigerante. O alimento, o refrigerante e outros sucos industrializados é muito prejudicial. Eles desidratam em vez de hidratar. Dizem alguns especialistas que para cada copo de refrigerante ou de bebida, cerveja, outras bebidas que possa ser tomado, você vai precisar de 30 a 32 copos de água pura, alcalina, para neutralizar a acidez que você colocou dentro do seu corpo. Então, é muito sério. Uma vez eu estava vendo um médico, isso há uns 10 anos atrás, um vídeo que ele falava sobre a alcalinidade da água e o problema dos sucos de refrigerantes industrializados. E eu achei muito interessante, porque a apresentadora que estava entrevistando ele disse o seguinte: doutor, se você tivesse 2 minutos para falar com os meus telespectadores, qual seria o conselho básico que você daria? Ele olhou para a câmera bem sério e disse assim: jamais, jamais, repetiu 3 vezes, jamais tome refrigerante. Se você diz que ama o seu filho e dá refrigerante para ele beber, tem alguma coisa errada. Gente, eu fiquei pasma. Eu nunca fui uma grande devoradora de refrigerante, mas eu não via como essa seriedade e agressão para o nosso organismo. Ele falou assim, se ele pudesse, cara, que o sonho dele é que um dia os refrigerantes fossem proibidos de ser fabricados. Então, é muito bom nós pensarmos sobre isso, tá bom? Aqui está, e nós vamos dissertar cada um deles, os 5 motivos que nós adoecemos. Olha, as causas da doença são as mesmas. Cada corpo reage à agressão de uma maneira e desenvolve, então, diferentes doenças, mas a causa é a mesma. Por isso que o tratamento é o mesmo. Algumas pessoas ficam perguntando, você tem um tratamento disso ou daquilo? Vamos partir da causa para o efeito. Os remédios alopáticos e mesmo os tratamentos naturais, eles são paliativos. No momento, é bom para aliviar os sintomas da sua doença, porque eles tratam a doença, mas não tratam a causa. O único modo de você reverter a sua doença é mudar o seu estilo de vida. Perguntem, veja alguém que se tratou com medicamento e me diga se cura. A pessoa com câncer, ela pode viver alguns anos, mas ela morre com câncer. A pessoa com pressão alta morre com pressão alta. A pessoa diabética tem morrido de diabetes. Então, as pessoas cardíacas, minha mãe lutou anos contra o problema cardíaco, mas ela morreu de problema cardíaco. Então, vamos pensar na causa. O que está me adoecendo? Vamos olhar para o nosso organismo. Então, tem 5 causas, vamos conhecê-las hoje, tá bom? Prestem bem atenção. Toxemia. O que é? A toxemia é a ação das toxinas dentro do seu organismo. Faz com que os seus glóbulos fiquem danificados, o seu corpo fique intoxicado. A acidose, a desidratação, a má nutrição e a falta de oxigênio. São 5 causas que nós adoecemos. O conjunto dessa, e hoje, nós vivemos num ambiente que quase todos temos um ou mais desses fatores desfavorecendo a nossa saúde.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer cada um deles. Toxinas. O que vem a toxina? Isso daqui é a foto de um sangue tóxico. Esse daqui é simplesmente uma amostra de sangue colocada num microscópio de alta resolução. E olha o formato. Dá uma olhada como que os glóbulos vermelhos estão danificados, porque eles estão sob a ação das toxinas. Então, os nossos glóbulos ficam danificados. E o que acontece? Nós temos pouca defesa e dificuldade de nutrir o nosso corpo. Então, isso é muito importante nós trabalharmos para superar essa questão das toxinas, né? Olha, as toxinas estão em todos os lugares. Não podemos evitar que elas entrem no nosso corpo. Mas nós precisamos e podemos evitar que elas fiquem. Ainda que existem fatores fora do nosso controle, há muito que podemos fazer. Aí você fala, mas o alimento está cheio de agrotóxico, eu não posso comer fruta. Mas o alimento industrializado, qual é a base? É o alimento de origem vegetal, que é a base do alimento industrializado. Ou comer carne. As pessoas não comem frutas, não vou comer frutas, não como verduras, que está cheio de agrotóxico. É uma realidade. Se pudéssemos plantar o nosso alimento e garantir um alimento sem produtos químicos, é o ideal. E é o que Deus aconselhou para que fizéssemos, né? Mas como para a maioria das pessoas isso não é uma realidade possível, então nós precisamos ainda assim, o alimento de origem vegetal cru ainda é o melhor alimento. Vocês sabem que o alimento de origem animal tem 10 vezes mais agrotóxicos e toxinas do que o de vegetal? É simples o cálculo. A comida que a vaca come, que o gado come, vem da onde? Vem dos vegetais. Eles são alimentados em grande parte, a ração de grãos transgênicos, cheios de produtos químicos, com menos critério do que é produzido para o consumo humano. E isso vai acumulando na carne do animal. Então, isso é muito sério. E outra coisa, alimentos processados, refinados, fábrica, os químicos do lar e os produtos de higiene pessoal. Quem aí é um pouco mais idoso, como eu, né? A minha mãe, eu me lembro de criança, o único produto de limpeza usado na casa era o quê? Sabão de pedra. Minha mãe diluía o sabão de pedra e fazia sabão líquido para a gente fazer a limpeza, alguma certa limpeza. Mas, em grande parte desse sabão ainda era de produção caseira, ou comprado de alguém que produziu, ou feito em casa, vivia numa região de sítios e de cidades pequenas. Esse era o único produto de limpeza que tínhamos. Hoje, começa a relacionar os produtos e os químicos do lar. Gente, sabe aqueles perfumes odorizadores que as pessoas colocam para perfumar o ambiente? Aquilo é extremamente tóxico. Desodorante, antitranspirante, é cancerígeno. Existem todos esses produtos, então o que nós podemos fazer? Falar, Inês, então agora eu não vou poder usar mais nada? Vamos procurar o melhor. Vamos tentar encontrar um produto orgânico, vamos procurar um produto mais natural, diminuir o uso, porque todos esses produtos que são feitos de produtos químicos, eles agridem o nosso organismo e estão nos toxicando, entenderam? Esse é um fato que não tem como negar. E o único modo é não usando. Então, você já vai diminuir muito a toxina do seu corpo, tá bom? Acidose, o que é isso? É o desequilíbrio ácido do nosso corpo, né? E olha aqui o que acontece quando há um desequilíbrio ácido no nosso corpo. Essa é uma fotografia do sangue de novo. E você vai ver
que os glóbulos vermelhos se juntam, eles fazem links. E o que acontece quando eles estão juntos? A nossa oxigenação interna. Lembra que um dos motivos de adoecer é falta de oxigênio? E nós vamos falar sobre isso. Mas se os glóbulos vermelhos estão juntos, olhem a foto, eles absorvem, levam os nutrientes, caminha, né? Os nutrientes entram dentro dele, o oxigênio entra dentro do glóbulo. E eles são os transportadores. Então, quando eles estão grudados, o que acontece? Só tem a beiradinha de volta aqui, ó, para trabalhar. Entenderam? Como prejudica a nossa, principalmente, a oxigenação do nosso corpo. E aí, hoje, as pessoas com tantos problemas inflamatórios e problemas de circulação, problemas de nutrição. Muitas vezes o corpo não está conseguindo trabalhar porque a homeostase está danificada, né? Isso é muito sério. O que mais que pode causar acidez? Estresse. Ouviram falar a grande questão do radical livre? Quando nós ficamos estressados, nós criamos muita acidez no nosso corpo. Falta de tranquilidade. Alto consumo de proteínas. Se não der tempo de falar sobre proteínas, eu vou dar palestra sobre nutrientes para você pensar e entender o mito da proteína. Porque hoje em dia as pessoas têm adoecido e morrido pelo excesso de proteína. Então, o alto consumo de proteínas cria uma acidez muito grande e tem desenvolvido doenças inflamatórias. Hidrato de carbono refinado. Então, o nosso alimento hoje, o alimento comum, é todo à base de refinados. E eles intoxicam muito os nossos... E alimento ácido. Estudem sobre acidez e alcalinidade, você entendeu o que é um alimento ácido e o que é um alimento alcalino. Isso é muito importante. Tudo isso contribui para a acidose do nosso organismo. Então, você está vendo que nós temos muito motivo para estar ácido, né? Isso é muito importante. Entendermos para podermos mudar. Continuando. E o fenômeno da obesidade. Vocês sabem que as pessoas não ficam gordas por excesso de nutrientes? O corpo acumula 4, 5 quilos, a pessoa pode estar um pouquinho acima do peso, mas se ela tiver um corpo alcalino com pouca toxicidade, ela não vai dar outros problemas, o excesso de nutrientes, mas não essa gordura excessiva. Sabe o que causa gordura excessiva? A acidez. O corpo é o mecanismo do corpo de criar gordura para estocar essa acidez, essa toxina, que ele não tem o que fazer com ela. E para a pessoa não morrer, o corpo cria tem esse mecanismo de acumular gordura. Então, isso é muito sério, gente. Se você está acima do peso, a gordura é inflamatória. Então, você está doente. Nós estamos, né, com mistura, mas a obesidade é tida como uma doença, por quê? Nada contra os corpos da pessoa, mas a preocupação com a saúde. Entendeu? Então, agora, desidratação. Hoje de manhã falamos sobre a água e que uma pessoa desidratada é aquela que bebe uma quantidade de água menor, a quantidade que sai é maior que a quantidade que... Isso também é muito importante vocês preocuparem com a hidratação. Água insuficiente. Quais os sintomas? Fadiga. Muitas vezes a pessoa fica atrás de vitaminas, achando que está doente, que está com falta de nutrientes, né? E vai ao médico achando que está com uma doença séria, mas ela só está com falta de água. Começa a beber água, que você vai ter muito mais disposição.
A maioria das pessoas não estão enfermas, elas estão sedentas. Muitas vezes tomar um comprimido é o único meio que o corpo encontra para receber água. Porque a pessoa está se sentindo mal, aí ela toma um comprimido com um copo d'água. E muitas vezes a água ajudou mais do que o comprimido naquele momento. Então, antes de ir ao médico, comece a beber água de forma adequada, tá bom? Olha os problemas de saúde que poderiam ser reduzidos, esses problemas de doenças, né, que poderiam ser reduzidos e que podem ajudar a desencadear por falta de hidratação, né, por falta de água. Quais são eles? Asma, hipertensão, artrite, colite, acidez, obesidade, enxaqueca, diabetes, angina do peito, doenças cardiovasculares, dor nas costas, prisão de ventre, todas essas doenças, né, pode intensificar depressão, colesterol alto, entre outros. Todos eles, de alguma maneira, ela ajuda, a falta de água ajuda a desencadear. Tá? E a falta de oxigênio? O que é a falta de oxigênio? Ar insuficiente no corpo para funcionar corretamente. Fala, mas como que tem? Muitas pessoas nem sabem que tem falta de oxigênio. Como que pode acontecer? Pense sobre isso. A falta de oxigênio pode ser interna e, quando vem do externo, e dentro do próprio corpo. Inalação insuficiente. Quando você tem um problema pulmonar, um ar impuro, quando você tem uma má postura, uma respiração pouco profunda, isso é ineficiência de inalação. É bom nós pensarmos algum exercício respiratório, respirar pelo diafragma, né? Um momento do dia, a gente fazer uns exercícios respiratórios, isso ajuda muito o nosso organismo. Mas a ineficiência de transporte é o problema com falta de oxigênio, que nós não nos damos conta. O que pode prejudicar o trânsito do oxigênio dentro do nosso corpo para irrigar, para oxigenar todos os nossos membros? Hipertensão arterial. Pessoa que tem pressão alta, ela está com problema de oxigenação. Então, é recomendado uma caminhada, pelo menos 1 hora por dia, durante 6 dias na semana. Isso você vai ver como vai te ajudar. Arteriosclerose, diabetes, você tem as mãos e os pés frios, falta de exercício, esse é o principal fator, né? Comida em excesso, gente, quando nós sobrecarregamos o nosso organismo, então todo o sangue vai para exercer a função de digestão, então você fica sem oxigenação nas extremidades. Quando você fica estressado, estresse emocional, usar roupas muito apertadas. E muitas outras coisas, isso é muito importante pensar sobre isso. Aqui tem uma história, eu gostaria que vocês pesquisassem na internet, que a maioria das pessoas não sabem disso. Que esse médico fisiologista alemão, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1931. Sabe o que ele descobriu? O câncer, acima de todas as demais enfermidades, tem inúmeras causas secundárias, mas incluindo o câncer, só uma causa principal. Qual é a causa principal que ele disse? Resumindo em poucas palavras, a causa principal do câncer é a substituição da respiração de oxigênio nas células normais do corpo por uma fermentação de açúcar. Esse é todo um processo complexo que acontece quando nós ingerimos o alimento, vai para o sangue na forma de glicose. Quando não tem oxigenação, as células não têm como respirar e elas começam, então, a se alimentar
em vez de oxidar a glicose, ela vai ser fermentada, né? E a célula começa a alimentar da fermentação do açúcar. Então, a falta de oxigenação é um dos causadores muito sérios do câncer. Levando também em consideração que a pessoa que está acometida de câncer, a primeira coisa que deve fazer é não dar alimento para as células cancerígenas, que é o alimento adocicado, né? Mesmo que ele seja um bom alimento, a fruta natural, é melhor reduzir até equilibrar o corpo, tá bom? Ó, quando a gente encontra a causa do câncer, a gente pode encontrar a cura, atuando na causa. O câncer, entre outras enfermidades, segundo a ciência natural, pode ser revertido, com algumas medidas terapêuticas também. Mas nós entendemos que Deus pode atuar, né? Que tem uma força muito maior. Agora vem a deficiência nutricional. O que é deficiência nutricional? É não comer? Pasmem. Existe um novo conjunto de pessoas, um grupo imenso de pessoas desnutridas. Sabe como? Mal nutrida. Quem está mal nutrido aqui? Os dois. As pessoas obesas é um sintoma de que ela tem muito nutriente que não nutre de verdade. São os alimentos com calorias vazias. E as pessoas obesas estão tão desnutridas quanto as que estão passando necessidade de nutrição. Então, prestem atenção. Se você não se alimenta de todos os grupos, nós vamos falar sobre os grupos dos nutrientes que nós precisamos. Se você não alimenta de todos eles, você está faltando nutriente. E quem tem falta de nutrientes está desnutrido. E o corpo não tem o combustível que ele precisa para efetuar as funções da vida, tá bom? E isso, gente, é muito sério. Nos Estados Unidos, nesse momento, um em cada 5 americanos menores de 17 anos já tem alguma enfermidade crônica. No Brasil, não tem estatística sobre isso, mas eu penso que está muito sério o quadro de enfermidades crônicas também no nosso país. Olha aqui, algumas autópsias indicam que meninos maiores de 4 anos já contavam com o começo de 2 problemas cardíacos graves. Isso é muito sério. Ó, a prisão de ventre é uma enfermidade nacional nos Estados Unidos. Você tem prisão de ventre? Conhece alguém que tem problema? Nos Estados Unidos, os laxantes é os medicamentos mais vendidos livremente. 42 milhões de americanos sofrem de pressão alta. Chega a 1/4. O Brasil é mais ou menos nessa faixa também. 1/4 das pessoas estão com problemas de pressão alta. São vendidos 24 mil toneladas de aspirinas durante o ano. 5 bilhões de pastilhas para dormir anualmente. Vamos pensar uma coisa, gente. Se não vamos ao banheiro regularmente e não podemos dormir, alguma coisa está errada. Temos que fazer mudanças. Não é normal. O nosso corpo foi programado. Nós temos essas funções. Nosso corpo funcionar adequadamente, é natural que a gente durma e é natural que nós evacuemos. Então, se a pessoa sofre de constipação, de insônia, isso é um sintoma muito sério de um aparecimento muito rápido de uma doença crônica, tá bom? Gente, e o que acontece hoje? Pelo menos nos Estados Unidos, se investe 33 bilhões de dólares por ano para fazer algumas propagandas, né, de alimentos fast food. E só $1 milhão para incentivar o consumo de frutas, verduras e vegetais. Quem vai ganhar? A maioria das pessoas não tem noção
de quanto alimento que ela está comendo, além de não nutri-la adequadamente, é prejudicial para a saúde delas. Então, isso é uma coisa muito séria, que essas informações deveriam ser veiculadas. Agora, com o Covid, surgem algumas manifestações, né? Alguns movimentos mais intensos em relação à preocupação com a imunidade do corpo, né? Porque as pessoas que estavam acometidas com alguma doença crônica são as que são mais frágeis a essa doença infecciosa, tá bom? Amanhã nós vamos ouvir alguns depoimentos de amigos nossos que já fizeram, de amigos de vocês, de pessoas que participaram do Detox Online e que vão falar com vocês e contar um pouquinho sobre por que adoeceram e como que Deus atuou na vida deles para que eles revertessem esses problemas. Então, não percam amanhã, 6 horas da tarde, a nossa live, continuando sobre por que adoecemos, a cura de Deus, né? Como que tem sido benéfico para as pessoas que têm ousado fazer algumas mudanças. Então, as plantas são as fontes de nutrientes. Os humanos e animais dependem de nutrientes para viver, entendeu? E agora eu vou encerrar contando para vocês uma experiência que o Dr. Potter fez em 1940, uma pesquisa muito, já bem antiga. Foi uma audaciosa pesquisa que não foi reproduzida. Mas é bom nós olharmos os resultados para a gente entender algumas coisas. Ele separou 900 gatos em 2 grupos para examinar a propensão genética de transmitir características degenerativas de geração para geração. O que é isso? Devido ao estilo de vida, eu desenvolvo algumas características e como... Será que isso eu passo para o meu filho? É isso que ele queria saber. Então, os gatos separados em 2 grupos. E qual foi a pesquisa? Interessantíssima. Um grupo recebeu o seu alimento normal. Eles foram observados durante 4 gerações. Os alimentos crus, inteiros, aquilo que os gatos comiam. E o segundo grupo recebeu alimentos cozidos, sem enzimas, refinados. Na época nem existia a quantia de alimentos industrializados e processados que tem hoje. Vamos ver o resultado? O primeiro grupo, que comeu carne crua e os alimentos crus, conforme os gatos comem, não tiveram nenhum problema. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, normal. Os gatos não tiveram nenhum problema, isso é o esperado. Tiveram seu ciclo de vida e morreram. Agora, os gatos que comeram com alimento pasteurizado, evaporado, pelo leite, né? Leite condensado e alimentos cozidos. Sabe o que aconteceu com eles? A primeira geração desenvolveu enfermidades quase no final de suas vidas. A segunda geração desenvolveu enfermidades na metade da vida. Pense, isso não é com o ser humano. Você consegue identificar alguma coisa? Você conhece uma pessoa que tem o pai com 80 anos, a pessoa está com 50 e tem a mesma doença do pai? Agora, a terceira geração, o neto, desenvolveram enfermidades no começo da vida. Há 50 anos atrás, os bebês nasciam doentes. Gente, quando eu vou falar de bebê nascer com câncer, quando eu era moça ainda, há 40 anos atrás, falar de câncer, falava até assim com a boca fechada, né? Ele tem aquela doença. Era muito sério, era raro. Hoje em dia, 1 em cada 4 pessoas já desenvolveram câncer, está aumentando. Então, quarta geração. Sabe o que aconteceu com a quarta geração? Não se produziu a quarta geração.
seja porque os gatos adultos da terceira geração eram estéreis, ou porque os gatos da quarta geração foram abortados antes de nascer. Olha a seriedade desse problema da alimentação industrializada. Então, gente, muitos estudos com gatos não é com o ser humano, mas nos faz pensar, né? Que o nível de saúde piora progressivamente de geração para geração. Esses gatos foram observados por 10 anos. Não foi feito com o ser humano. Com o ser humano, cada geração precisaria de 20 anos. Então, seria um estudo de 80 anos de acompanhamento. Isso não foi feito. Mas nós podemos pensar no assunto e perceber que existe um desenvolvimento de doenças crônicas mais intensificado em cada geração. Nunca houve na história da humanidade existia morte de bebês recém-nascidos. Existia muita dificuldade com a vigilância, com a questão da higiene e da nutrição, porque tinha escassez de alimentos. Então, nas gerações passadas, muitos bebês morriam, mas depois da higienização, as ideias de higienização e a vacinação, a morte de bebês, a morte de bebês ao nascerem, diminuiu muito. Por outro lado, agora, há tantas crianças doentes, né? Que isso é algo a se pensar. Precisamos fazer alguma coisa. Olha, esse gráfico dá para a gente observar. Diminuiu um pouco das doenças infecciosas, e isso fez com que nós permitíssemos que nós vivêssemos um pouco mais. Mas, do outro lado, olha o crescimento das doenças nos últimos anos. Ó, esse gráfico é de 2000 a 2010. É nítido. Você não precisa saber ler gráfico para olhar aqui e ver o quanto aumentou o índice dessas doenças. Vamos ver um pouco mais de perto. Os gatos da segunda geração perderam a agilidade de girar no ar quando largados de costas. Se tornaram violentos, ferozes e passaram a odiar e atacar-se uns aos outros. Será que a alimentação interfere no comportamento do ser humano? Amanhã cedo nós vamos ver isso. Amanhã cedo nós vamos continuar com o tema Saúde na Palavra, e eu vou falar para vocês um pouco de por que adoecemos também a partir de outro olhar, de outra perspectiva. Será que a alimentação interfere no nosso comportamento? No comportamento das crianças? Nunca houve tantos problemas, né? Crianças tomando Ritalina, diagnosticados com hiperatividade, crianças com deficiência intelectual. Vamos pensar sobre isso, tá bom? E, para terminar, eu quero refletir com vocês sobre esse texto de Ellen White, Medicina e Salvação. Doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Doença, sofrimento e morte são obras de um poder antagônico. Satanás é o destruidor e Deus o restaurador. Amém. Deus quer nos restaurar. Então, essa é a nossa aula de hoje. Acabamos bem na horinha certa. E eu agradeço a presença de todos vocês. Essa aula vai ficar postada também para algum amigo que não assistiu. E eu aconselho vocês a ficarem firmes nas mudanças, tá? Porque mudar é difícil, mas é possível, tá bom? Então, eu dou boa noite a todos. Agora, se vocês quiserem abrir o microfone e dar boa noite, nós vamos orar e depois vamos
dar boa noite, né? Agora vamos orar para vocês terem uma boa noite de descanso e uma restauração completa do corpo de vocês, tá bom? Parabéns, Vinícius. Deus te abençoe. Obrigada. Vamos orar? Querido Deus e Pai de amor, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos concede, de termos esse conhecimento de como cuidar do nosso corpo. Agora, Senhor, eu peço uma bênção especial sobre cada pessoa que ouviu essa palestra, essa aula, sobre por que o nosso corpo adoece. E também eu peço, Senhor, que essa bênção se estenda a cada pessoa que vai ouvir essa palestra depois, que elas tomem uma decisão ao seu lado, de receber forças que vêm do alto para fazer as mudanças necessárias, Senhor. Sabemos que essas orientações é um presente vindo dos altos céus, de um Deus como o Senhor. Um Deus como o Senhor, meu Paizinho. Um Deus de amor, bondoso, que não esconde de nós a informação, mas nos orienta, nos alerta e mostra como nós devemos conduzir, como nós devemos cuidar do nosso corpo, que é seu e é templo do seu Santo Espírito, Pai. Te agradecemos, não porque há mérito em nós, mas eu agradeço, Pai, em nome de seu Filho amado Jesus, pelo grande amor que o Senhor tem por mim, e que eu possa, e cada um de nós, retribuir esse amor maravilhoso, fazendo o mínimo que eu posso fazer, obedecer às suas leis, dar ouvido à sua palavra e confiar em ti, porque o Senhor é o Deus que cura. Amém, meu Pai. Boa noite, pessoas. Podem abrir os microfones. Boa noite. Muito bom. Benção. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito Boa noite, gente. Cedo, Obrigado. 6 horas, nós Conhecimento. vamos completar esse tema, tá bom? Então, não percam, convide os amigos, vamos acordar com força total, tá bom? Tamo junto. Amém. Boa noite, obrigada. Boa noite. E amanhã, Amanhã, 6 horas da manhã. Estamos aqui. Sim.